Uma boa noite a todos. Bom, antes de nós começarmos a adentrarmos no assunto que nós vamos tratar na noite de hoje, que são as peculiaridades que envolvem a obsessão, é importante nós lembrarmos alguns conceitos, até para quem vem a primeira vez ou está vindo pelas primeiras vezes. Nós espíritas entendemos que nós somos um espírito imortal que tem um corpo de carne, momentaneamente, mas a nossa essência, ela é espiritual. Nós fomos criados pelo nosso Pai, todos simples e ignorantes. Então, a partir das encarnações sucessivas, nós vamos evoluindo naqueles grandes setores que é a moralidade e a intelectualidade. Nós já tivemos muitas existências e possivelmente, aliás, com toda certeza teremos muitas, não sabemos se aqui ou em outros planetas. Já travamos contatos com muitos espíritos e o espírito, ele se despe da matéria quando parte para a pátria espiritual com os mesmos valores morais, com o mesmo conhecimento intelectual que tinha aqui no momento de partida. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, por ocasião do desencarne, quando a pessoa parte, ela não se transforma num ser angélico, absolutamente. Então, se eu sou uma pessoa absolutamente vaidosa, egoísta, orgulhosa, assim vou retornar para a pátria espiritual. E se eu, porventura, sou uma pessoa pacífica, caridosa, paciente, assim retornarei para a pátria espiritual. Então, todo o conhecimento, toda a qualidade moral que nós adquirirmos até o último minuto de vida terrena no corpo de carne, ele é absorvido pelo nosso patrimônio moral e intelectual, enfim. Amores e ódios, afinidades e antipatias não se desfazem com o desencarne. É importante que se diga, e como está dito no Evangelho segundo o Espiritismo, o ódio não se apaga com sangue. Então, aquelas desavenças, ódios, antipatias que eu, porventura, tinha com relação a alguém, se eu parto para a pátria espiritual, como eu parto exatamente como eu sou, aquela rusga, aquela divergência, aquela antipatia, aquele ódio, ele segue. Embora haja planos diferentes. Eu posso estar lá desencarnada e esse meu desafeto aqui encarnado e nós vamos estar ligados via pensamento, que é o que nós vamos tentar explicar melhor na noite de hoje. Então, para quem quiser aprofundar o tema, nós fizemos a pesquisa em A Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene Nobre, que já desencarnou, Poderes da Mente, da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, também da Sueli Caldas Schubert, A Gênese e o Livro dos Espíritos. Então, como nos diz Sueli Caldas Schubert, fatores do passado e do presente de cada um de nós tornam-se a gênese vigorosa desse rude e necessário mecanismo de depuração que são as obsessões. E nós vamos ver por que mecanismo de depuração. Então, o grande problema que ela diz é o confronto que vai se dar entre os que devem e os que se julgam no direito de cobrar. E para que atinjam seus objetivos, eles vão se utilizar de métodos para buscar, então, esse acerto de contas que entendem deva ser feito. Então, a doutrina espírita, ela trouxe luz para esse assunto, como em relação a muitos outros. E é importante que se diga, porque há pessoas que dizem assim, eu não me envolvo com essa coisa de espiritismo, com essa coisa de dizer que os mortos nos influenciam. A doutrina espírita não trouxe isso para nós, porque isso é de todos os tempos. A doutrina espírita simplesmente lança luz a isso para nos esclarecer como é que este mecanismo se dá. Mas não criou isso, até porque isso é uma coisa natural, que desde que o homem pisou a terra, isso existe, como nós vamos ver. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, e todos já devem ter ouvido falar nessa pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta dos espíritos ela é bastante clara. Muito mais do que imaginais.
influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Isto acontece muito inconsciente, mas muitas vezes nós tomamos decisões, nós seguimos determinadas rotas, direções na nossa vida influenciados. Então, todos nós encarnados agimos sobre a influência de entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar, de ser e em cujas faixas vibratórias nós sintonizamos. Porque nós vamos ver que tudo é pensamento. E não são apenas os seres desencarnados que nos influenciam. Os encarnados também. Porque todos nós pensamos. E a partir do momento que pensamos, influenciamos e somos influenciados. Então, a doutora Marlene Nobre, vou ver se é essa parte, ela vai nos dizer aqui neste livro, Obsessão e Suas Máscaras, no capítulo intitulado Matéria Mental, o seguinte: pensar é criar. Então, a todo momento nós estamos criando. E toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Desse modo, nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Dito de outras palavras, a todo momento nós estamos influenciando e sendo influenciados. A ponto de nós podermos dizer, quem são as nossas companhias? Depende da forma como a gente pensa. Quem nós somos, de fato, depende da forma como a gente pensa. E como nós estamos o tempo todo pensando, nós estamos atraindo, estamos influenciando e estamos sendo influenciados. Porque tudo se dá pelo pensamento. Emmanuel diz que a mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. E são esses raios ou radiações mentais a fonte de treva ou luz, felicidade ou desventura, céu ou inferno, onde quer que o espírito esteja. Então, segundo a qualidade dos nossos pensamentos, é aquilo que nós de fato somos, é aquilo que nós damos para a vida e é aquilo que nós vamos receber. Isso se origina do mesmo princípio. A plantação é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então, se nós analisarmos a questão, como diz Sueli Caldas Schubert, sobre o aspecto puramente terrestre, nós vamos chegar à conclusão de que nós vivemos em permanente sintonia com as pessoas, sejam elas nossos familiares ou não, porque durante a nossa vida cotidiana nós travamos contato com as mais diversas pessoas. E nós recebemos influenciações dessas pessoas através das ideias que elas exteriorizam, dos exemplos que elas dão, assim como nós também as influenciamos com a nossa personalidade, com a nossa maneira de agir, com a nossa forma de pensar, com os exemplos que nós damos. Então nós somos muito responsáveis e principalmente pelos nossos pensamentos, porque a gente pensa assim, aquilo que eu penso é meu, fica para mim. Negativo. A doutrina espírita vem nos esclarecer que nós podemos até esconder entre nós encarnados. Eu posso chegar aqui sorrindo e por dentro estar extremamente triste ou o contrário. Agora, para o plano espiritual, nós somos transparentes. Eles sabem o que nós pensamos, eles conhecem os nossos desejos, as nossas intenções mais íntimas. Aquilo que às vezes nós escondemos de nós mesmos, eles conhecem. E muitas vezes se utilizam disso para nos influenciarmos, como nós vamos ver. Também aqui, no livro Poderes da Mente, da Sueli Caldas Schubert, nessa questão da influenciação, há um capítulo bastante interessante que ela vai falar em contaminação fluídica. Então ela diz que, segundo o dicionário Aurélio, contagiar e contaminar são palavras sinônimas. Então, em nível mental, o contágio é uma realidade. Os seres humanos são altamente sugestionáveis. Somos a soma de muitos, o que pensam e como pensamos. E nossa vida diária, da infância à fase adulta e depois à velhice,
experienciamos as mais variadas mudanças no nosso modo de pensar e agir, porque nós vamos evoluindo, pelo menos essa é a lógica, e vamos evoluindo a nossa forma de pensar. No período infantil e na adolescência, nós somos muito influenciáveis pelo meio, pelo grupo em que estamos inseridos, sendo, portanto, facilmente contagiados pela opinião alheia. E isso, às vezes, persiste na fase adulta, como diz Sueli Caldas-Schubert. Nós nos deixamos levar pelo meio, pelas regras que são ditadas pelo grupamento onde nós estamos inseridos. E, às vezes, essas regras são equivocadas, mas a gente nem para analisar. Nós simplesmente as seguimos. Então, esse processo de contágio, para ficar de acordo com o que está na moda, é apenas um dos ângulos da questão de Sueli, visto que tudo que o indivíduo absorve dos pensamentos e condutas dos outros, igualmente transmite àqueles com quem convive. Então, é uma reação em cadeia. Eu absorvo aquilo e eu acabo passando aquilo adiante e muitas vezes eu não me dou conta se aquilo é correto ou se não é correto. Então, como disse Sueli, o que acontece quando a gente quer convencer alguém de algo? A gente vai apresentar argumentos favoráveis à nossa tese, à nossa ideia, para demonstrar que a razão nos assiste. Então, ocorre o mesmo com os habitantes do plano espiritual. Como nós dissemos no início, nós partimos para a pátria espiritual exatamente como nós somos. Então, se eu quero influenciar alguém, seja para o mal, seja para o bem, eu vou tentar impor a minha vontade. E eles vão se utilizar de métodos para impor a vontade, e isso se dá no plano mental. Então, e essa influência, seja ela inconsciente ou não, ela é real, ela é cotidiana e ela nos acompanha. No livro, também aqui da doutora Marlene Nobre, ela diz, fazendo alusão à questão da indução mental, a escolha dos nossos objetivos na existência tem fundamental importância. Não podemos esquecer que todo alvo da nossa atenção se converte em fator indutivo, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se nos fixe a ideia. Direção essa na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos, razão porque automaticamente estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, quão mais estreita a distância entre nós e eles, isto é, quanto mais intimamente estejamos conjugando a atmosfera mental uns dos outros, independentemente de fatores espaciais. Dito de outra forma, se nós temos determinadas qualidades, nós vamos nos afinizar com quem tem determinadas qualidades, estejam encarnado ou esteja desencarnado. Não importa o plano que estejamos, já que isso se dá via pensamento. E aqui ela faz alusão àquelas ideias, aquela nossa forma de ser, e segundo nos diz Emmanuel, todos nós temos um desejo central, temos aquela coisa que é muito importante na nossa vida, para a qual nós direcionamos as nossas energias. E nós precisamos prestar muito atenção em qual é o nosso desejo central, porque é a partir daí que nós gerenciamos a nossa vida e nos deixamos influenciar. Então, para alguns, é o acumular bens materiais, para outros pode ser a fragilidade afetiva, para outros pode ser a ânsia de poder, de dominação, enfim. Cada um tem um cerne, a coisa principal que precisa ser identificada por cada qual. Então, diz a doutora Marlene, é muito importante sabermos para onde está direcionada a nossa ideia. Quando mantemos uma conversação, fazemos uma leitura, uma visita, contemplamos um quadro, um espetáculo artístico, damos um conselho, emitimos uma opinião, por essa propriedade indutiva, estamos influenciando os outros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então vejam, será que nós prestamos atenção no tipo de programa televisivo que a gente assiste? O que nós damos mais ênfase quando a gente vai ler um jornal? O que a gente procura saber? Quais são os assuntos que nós conversamos com as pessoas? O que nós gostamos de conversar? Qual é o tipo de música que nós gostamos de ouvir? Quais são os nossos interesses? Nós prestamos atenção nisso? Porque tudo que nós lemos, tudo que a nossa visão alcança, produz pensamentos. E esses pensamentos nos ligam a pessoas e a espíritos, influenciam
e nós também abrimos portas e janelas para nos deixarmos influenciar. Então isso é muito importante que nós prestemos atenção. Na Gênese, no capítulo 14, item 15, está dito: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. É dessa forma que nós somos transparentes para o plano espiritual. É como, para nós entendermos, quem já viu Gibi, aqueles balãozinhos onde estão os diálogos dos personagens, para o plano espiritual, quando a gente pensa, é como se aparecesse um balão daqueles para eles. Eles sabem, eles conhecem o teor dos nossos pensamentos. Então fica fácil, de certa forma, nos direcionar, nos influenciar sem que a gente perceba. Então a obsessão, ela é a ação persistente que um espírito exerce sobre um indivíduo. E vai apresentar caracteres muito diversos, desde uma simples influência, uma coisa sutil, que a gente não percebe, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, muitos que hoje estão numa cama de hospital, ou quem sabe até numa entidade psiquiátrica, não têm doença mental nenhuma, senão uma obsessão num grau máximo, que é a subjugação. Porque nós temos a simples, que é aquela influência que a gente praticamente não percebe, a fascinação, que já é uma gradação um pouco mais alta, e a subjugação, quando a vontade fica completamente domada pela outra entidade. Então a obsessão, ela vai decorrer sempre de uma imperfeição moral, porque é a nossa imperfeição moral que vai dar ascendência a um espírito. Porque se eu não tiver nenhum vício, se eu não tiver nenhum deslize, eu não vou ter como abrir campo. Agora, se eu sou uma pessoa vaidosa, se eu sou uma pessoa orgulhosa, se eu não sou humilde, são portas, são janelas que eu estou abrindo para que possam me acessar. Então, nesse processo, e é um processo bilateral, nós vamos ter de um lado um cobrador com sede de vingança, porque possivelmente foi lesado por nós numa existência pretérita. De outro, o devedor, trazendo impresso no seu perispírito as matrizes da culpa, do remorso ou do ódio. Isso aqui é importantíssimo. O que nos liberta numa situação difícil que a gente tenha com uma outra pessoa? Por que Cristo disse, Cristo, psicólogo dos psicólogos, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes? Sinalizando para nós que o perdão ele precisa ser infinito, porque é o perdão que vai desatar esses laços que prendem o obsessor e o obsediado. E se um perdoa e o outro não, aquele que perdoou, ele é poupado. Então, o perdão é a única, digamos assim, a única via que vai enfraquecendo esses laços que unem um ao outro. Então, a obsessão, tanto do ponto de vista do obsediado, daquele que sofre a influenciação, quanto do prisma do obsessor, aquele que quer influenciar, somente ocorre porque nós, seres humanos, ainda carregamos nas nossas almas mais elevada taxa de sombras. E por essa razão também a doutrina espírita nos fala da importância da reforma íntima. Porque quanto melhor nós formos intimamente, quanto mais saudáveis nós formos intimamente, menos nós vamos ficar expostos a essa possibilidade de sermos influenciados negativamente. Então a obsessão, ela reside principalmente, onde nós temos que atentar muito, na questão da sutileza. Porque às vezes nós acordamos muito bem-humorados, tranquilos, e daqui um pouco uma situação nos desestabiliza. Pode ser que a causa dessa desestabilização não tenha sido um espírito obsessor, mas se nós seguimos nesta linha de desestabilização, de irritação, de tristeza, de desânimo, nós vamos estar abrindo as portas. É aí que muitas vezes nós estamos sendo observados sem que saibamos e vamos começar a ser influenciados sem que percebamos. Então são influenciações espirituais sutis que levam a pessoa avisada, muitas vezes, a procedimentos que depois, quando ela consegue parar,
ponderar, refletir, se arrepende. Se arrepende das decisões, das atitudes tomadas. Então, a importância de prestar atenção no que é nosso, no que não é nosso, e por isso a necessidade de nos conhecermos, de sabermos quem de fato nós somos, para a gente conseguir perceber o que é nosso e o que não é nosso. Por que eu estou tendo essa linha de raciocínio? Por que eu estou começando a implicar com determinada pessoa? Por que determinadas qualidades negativas daquela pessoa que antes não eram tão presentes para mim, de uma hora para outra começam a me incomodar? E eu começo com aquele pensamento fixo. Fulano está sendo inconveniente. Fulano está sendo arrogante. Fulano... E aquilo começa. Então, começa assim. E quando a gente vê, toma proporções, e aí a gente vê na mídia. Os homicídios, os assassinatos, enfim, a violência. Então, muitas vezes nós não nos damos conta da importância desses nossos estados emocionais que oscilam muito. Nós precisamos prestar atenção, porque segundo diz Kardec, no livro dos médiuns, todos nós somos médiuns, no sentido de que todos nós podemos captar influenciações do plano espiritual. Então, se nós ponderarmos, nós iremos constatar muitas vezes que pequeninos nadas na nossa vida tomam proporções avassaladoras. E nos tipos de obsessão, nós podemos ter a obsessão de encarnado para encarnado, que somos nós aqui nos influenciando via pensamento, o tempo inteiro, no trabalho, na família, enfim, na rua. Porque se eu tenho uma linha de pensamento pessimista, negativo, derrotista, todos encarnados e desencarnados, é como uma faixa que eu tento sintonizar, a AM/FM. Todos que estão naquela mesma linha de pensamento vão sintonizar comigo e vão intensificar aquela minha onda mental. Então, às vezes, se eu estou um pouquinho desanimado, eu vou ficar muito desanimado. Se eu estou um pouco triste, eu vou ficar muito triste. E a gente precisa prestar atenção nessas influenciações. De desencarnado para desencarnado é a mesma coisa, só muda o local. Se de encarnado para encarnado é aqui, de desencarnado para desencarnado é no plano espiritual. Mas é a mesma influenciação que se dá. De encarnado para desencarnado, que é bastante comum quando as pessoas, bastante comum e natural, quando se perde um ente querido, de nós ficarmos pensando, de sentirmos saudades, e tudo isso faz estabelecer essa ponte de influenciação, que pode não ser positiva muitas vezes, porque impede a pessoa que já está num outro plano, que precisa tomar outras decisões, outros caminhos. Então, nós, com esta conduta, nós acabamos por atrapalhar. E de desencarnado para encarnado. E aqui, que é a atuação, então, de um espírito em relação a nós, é a de maior incidência, segundo diz Sueli Caldas Schubert, e é a mais fácil. É mais fácil nos influenciar, porque dominar a mente daquele que está num corpo de carne é muito mais simples. Porque quem está obsediando, nesse caso aqui, não tem mais um corpo de carne. Ele não é visto. E como isso se dá em plano mental, precisa de atenção redobrada. Por isso também Cristo disse, orai e vigiai, porquanto não sabeis quando será o tempo. Nós não sabemos quando é que uma mente vai tentar nos influenciar, tentar nos aconselhar por um sentido negativo, não sabemos. Então, a nossa observação, a nossa vigilância, ela precisa ser constante. E uma outra questão que existe é a auto-obsessão, porque nós podemos ser os obsessores de nós mesmos. Então, Sueli diz que um médico espírita, ele referiu certa vez que é incalculável o número de pessoas que aparecem nos consultórios queixando-se dos mais diversos males para os quais não existem medicamentos eficazes, porque a causa desse mal-estar que a pessoa sente está nela mesma, porque são aquelas pessoas que são voltadas para si mesmas, que se preocupam em excesso com a própria saúde ou que se descuidam dela, que sofrem por antecipação situações que jamais vão acontecer, são hipocondríacas, flagelam-se com ciúme, com inveja, com egoísmo, com orgulho, ou seja, são as vítimas de si mesmas. E claro que com essa postura, elas acabam abrindo campo para que se deixe influenciar por outras mentes. Então, o que predispõe, na verdade, a obsessão? Até aqui a gente já
já pode formar uma ideia, que na verdade as imperfeições é o que dão aso à influenciação dos espíritos obsessores, a ponto de Manuel Filomeno de Miranda dizer que em toda obsessão, Manuel Filomeno citado por Sueli Caldas Schubert na obra que a gente referiu. Então, em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar. Porque, como nós dissemos, nós já tivemos muitas famílias, nós já tivemos muitos afetos, mas nós já tivemos também desafetos. Pessoas com as quais nós nos indispusemos, que tivemos problemas sérios, quem sabe de destruir honra, fortuna, enfim. Porque assim como nós já tomamos decisões bastante acertadas, nós já tomamos decisões equivocadas. E se não houve o perdão da outra parte, a culpa, se nós não nos perdoamos também, e a culpa está em nós, ainda que inconsciente, está feita a ligação. De um lado, a falta de perdão, do outro, a consciência culpada. Então, momentos de invigilância, todos nós vamos ter em ocasiões incontáveis, porque somos frágeis, porque ainda estamos engatinhando na escala evolutiva. Então, todos nós temos ainda ódio, ideias negativas, depressão, tristeza, desânimo, medo, ciúme, avareza, egoísmo, ociosidade, irritação, impaciência, maledicência, calúnia, os desregramentos sexuais, os vícios, o fumo, o álcool, os tóxicos. Tudo isso são portas, são janelas que nós abrimos para sermos influenciados. Então, todos nós temos o nosso tendão de Aquiles, o nosso ponto fraco, e é por isso que é preciso estar atento. Mas também é importante que a gente diga, nem tudo é obsessão. Porque daqui a um pouco a pessoa começa, por ela mesma, a tomar decisões infelizes e começa a colher as consequências dessas atitudes, ela já começa a dizer, isso é o obsessor, isso é o... Não. Há coisas que a pessoa mesma é a causa, como da autoobsessão. Então, como disse Sueli, convém ressaltar que um minuto ou um instante de medo, de revolta, de impaciência, não significa que a pessoa esteja obsediada, mas sim que uma ocasião dessas poderá ser utilizada pelo obsessor como ensejo que ele aguarda para insuflar na vítima as suas ideias perturbadoras. Então, é como alguém que fica ali tentando influenciar a presa, fica observando, fica analisando e já nos conhece, já sabe quando é que nós nos irritamos, já sabe o que nos desagrada, já sabe quando é que a gente perde a paciência e às vezes até tentam influenciar pessoas da nossa convivência para nos influenciar negativamente, para que a gente tenha uma reação infeliz e aí começa a sucessão de acontecimentos. Então, é preciso muita atenção. Na questão 833 do Livro dos Espíritos, pergunta-se, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual goze de absoluta liberdade? E os Espíritos respondem, no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois não há como pôr-lhe peias. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Só que o que acontece? Porque nós podemos pensar o que quisermos, na hora que quisermos. Isso é nosso. Agora, o que acontece com a obsessão? O que é a obsessão? É a escravização temporária do pensamento. O nosso pensamento é direcionado por uma outra mente sem que nós nos demos conta disso. Então, pelo pensamento, nós nos libertamos ou nós nos escravizamos. Então, há 1000 formas de escravização. E a forma da libertação é a forma que a doutrina espírita nos apresenta, que é a forma da reforma íntima. E como é que se dá esse processo obsessivo? Bom, primeiro, o perseguidor, esse espírito que quer influenciar, ele age persistentemente para que atue essa sintonia mental. Às vezes não precisa fazer muito esforço, porque se aconteceu algo que nos ligue a esse espírito, é porque nós temos alguma tendência de pensar parecido, a não ser que nós tenhamos mudado as nossas tendências. Como diz Haroldo Dutra Dias, às vezes nós guardamos a fotografia e a ficha desatualizada da pessoa. Ela não é mais aquilo que foi no passado.
Ela não é mais aquela criatura arrogante, orgulhosa, ditadora. Ela mudou. Mas a gente está com a ficha desatualizada e a gente continua alimentando aquele ódio e tentando prejudicar aquela pessoa. Então, normalmente há essa afinidade entre ambos. É uma guerra de Sueli sem quartel, que não tem hora nem local, que se processa de modo silencioso e às ocultas, tendo como campo de batalha as consciências de endividadas e como arma o pensamento de ambos, que ficam, né, um tentando se sobrepor ao outro. E a doutrina espírita, ela nos apresenta uma terapêutica bastante poderosa para nos auxiliar. Primeiro, nós precisamos entender que nós não somos vítima, né? Porque a gente pode pensar assim, ó, bom, se está dito lá na questão que os espíritos podem conduzir a nossa vontade, então eu não sou responsável. Não, nós somos responsáveis pelaquilo que nós somos, pelas portas e pelas janelas que nós abrimos. O processo se inicia em função da nossa forma de ser. Então, é importante que isso fique claro. E o obsediado, ele só vai se libertar se ele se dispuser a se reformar. E, às vezes, o obsessor se liberta, né? E a pessoa continua agindo da mesma forma e vai atrair outros obsessores. Então, a reforma íntima aqui, ela é importantíssima, porque senão nós vamos ser sempre alvo do mesmo problema. Ivone Pereira, na obra Recordações da Mediunidade, também citada pela Sueli Caldas Schubert, ela diz: o obsediado, se não procurar renovar-se diariamente num trabalho perseverante de autodomínio, de autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de se sentir obsediado, ainda que seu primitivo obsessor se regenere. Sua renovação mental, portanto, será a principal terapêutica. E aí, todos os recursos que a doutrina espírita nos apresenta. A prece, que é aquele canal que faz com que a gente sintonize com o plano espiritual, que a gente busque forças para levar adiante os nossos bons empreendimentos, para higienizar a nossa casa mental, porque às vezes a gente tem aquela preocupação de organizar e limpar a nossa casa física, mas a gente esquece da nossa casa mental, com muitos pensamentos carregados de mágoa, de ódio, de tristeza, e isso faz com que nós sejamos alvos fáceis. O cultivo dos bons pensamentos, a caridade. A benfeitora Joana de Ângeles, ela diz: ameniza tuas provações, ajudando outros sob a dolorosa cruz de provações sem nome. Então, quando nós estamos praticando a caridade, quando nós estamos auxiliando quem quer que esteja ao nosso redor, nós estamos advogando a favor de nós mesmos. Também é uma via para se livrar destas influenciações perniciosas. E a doutrina espírita, ela, com todo o esclarecimento que ela nos traz, ela nos possibilita que nós vençamos a nós mesmos. Porque, na verdade, se nós formos analisar, nós somos o nosso maior adversário. E aí, como em tudo há um aspecto positivo, nós podemos dizer que até nessa questão da obsessão há o aspecto positivo. Porque se nós temos que nos vigiar, se nós temos que prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, enfim, na nossa casa mental, isso não deixa de ser um auxílio para que a gente se discipline e mude mais rapidamente, para que a gente esteja atento nesse processo. Eu não sei se todos já ouviram falar do Divaldo Pereira Franco, que atualmente é o nosso maior orador espírita, e ele conta, numa das suas obras, que ele sofreu a influenciação de um espírito obsessor por anos, a quem ele denominou de máscara de ferro, porque a visão que ele tinha do obsessor, ele não conseguia ver o rosto. Então, ele passou por situações bastante delicadas, ele foi confundido com outras pessoas na rua, ele chegou a apanhar por conta disso, situações criadas pelo obsessor. E foram anos e anos e anos, até que lá na Mansão do Caminho, que é uma instituição de caridade presidida por ele, onde tem mais de 2.000 crianças que são cuidadas, enfim, certo dia apareceu nos portões da Mansão do Caminho um bebê, uma negra, completamente, ainda estava com um cordão umbilical, assim, numa situação bastante precária. E
Divaldo, quando ele pegou aquela criança nos braços, ele olhou e ele disse, nossa, era muito feia. Ele diz, muito. E quando ele estava com aquela criança nos braços, o obsessor apareceu para ele e perguntou assim, ó, tu vai cuidar disso aí? Tu vai amar isso aí? E o Divaldo disse, eu ainda não amo, mas eu vou amar. E aí este obsessor disse para ele, pois nesse momento, e isso depois de anos, nesse momento eu vou me render. Porque essa criança que tu acaba de pegar com o compromisso de amar, foi minha mãe numa outra existência. Então vejam que foi pelo exemplo do Divaldo, tentando lutar com todas aquelas influenciações, porque os dois tiveram passado juntos no clero, na religião, e seguiram caminhos opostos. E por essa razão, ele não perdoou o Divaldo e ficou perseguindo ele por anos a fio, até que aconteceu esse episódio e que por fim ele se rendeu no exemplo. Então, o que acontece na obsessão? Nós precisamos nos melhorar. E às vezes, em nos melhorando, a gente acaba até influenciando esse inimigo que pode vir a se transformar num amigo. Então, o grande desafio nessa questão toda é a nossa melhora, porque é isso que nós viemos fazer aqui. Não estamos aqui a passeio, estamos aqui para nos tornarmos indivíduos melhores, pessoas com mais qualidades morais, que a nossa bagagem ela possa ser mais robusta de coisas boas quando nós partirmos daqui. Então, é essa mensagem que nós deixamos para a reflexão da noite de hoje, que nós possamos ser melhores para sermos melhores influenciados. Muito obrigada pela atenção.